Boa tarde, pessoal. Bom domingo. Então, aqui no meu canal eu ensino, comandos elétricos usando Cadecimo, o Logix Pro, linguagem ladder, e o Click 02, da WEG, que é um dos controladores aí, presentes no mercado, Existem vários controladores de várias empresas, Schneider, Sony não, Schneider, acho que a HP também tem, No caso aqui eu estou fazendo, as aulas passadas, eu estou usando o software do Click 0 da WEG, da VEG, que é o Click 02. Mas pessoal, uma vez que você aprendeu a linguagem ladder em qualquer um dos controladores, não importa a empresa, acabou. Você entendendo a lógica da linguagem ladder, o resto é só abrir o software e ver como é que, entender a interface. Então, eu não vou ficar igual eu estava vendo na sala da elétrica lá, que ele faz a propaganda que não fica presa só uma marca. Vai ver, ele, não sei, posso estar equivocado, falou isso por causa do meu canal, que eu só estou ensinando no Click 02, mas posso até depois ver, baixar os outros softwares se forem gratuitos e ver como é que é. E aí, de repente, eu até gravo uma aula usando eles. Mas igual eu falei, entendendo a linguagem lá, o software que você vai usar não importa, tá? E a empresa. Então, hoje, na aula de hoje aqui, ó, hoje eu vou voltar no Logix Pro, que ele é legal, que ele tem as interfaces. Então, hoje eu não vou começar aqui com o elevador. Na primeira aula eu vou fazer apenas o primeiro e o último andar, também porque o resto ainda não fiz, com 4 andares. Mas uma vez aqui, entendendo a lógica geral, a questão de acrescentando mais andares, a lógica não altera tanto. Vai alterar alguma coisa, claro, você vai ter mais restrições. Certo? Mas então aqui vamos começar apenas com um elevador de apenas 2 andares. Tem até também uma outra aula que eu iria gravar, que é um elevador num restaurante. Então, aqui já serviria, Você tem 2 andares ali, o andar da cozinha e o andar lá onde é que o garçom pega os pratos para ser servido. Então, beleza. Na nossa primeira linha, então, aqui de comando, ó, o que eu coloquei? É o level 1, é esse botão aqui, ó. É o I106, então é claro que se eu apertar ele está no primeiro andar, não vai acontecer nada, Se ele estiver no quarto andar, ele vai descer. Então esse é o comando que a gente tem que criar aqui, Ó. Então aqui eu fiz o seguinte, para cada botão, aqui no caso como são só 2 andares, nas próximas partes da aula, Eu dividi essa aula acho que em 3 partes, eu vou fazer com os outros andares. Mas aqui a gente pode ver que não tem sensor, ó, para fazer o elevador parar. Aí a minha ideia é usar o temporizador, Eu vou ver mais ou menos quanto é o tempo que o elevador gasta para vir até aqui mais ou menos no nível. Eu vou usar temporizadores, No caso, na prática, não seria. Teria que ter sensor em todos os andares, O certo seria isso. Então, a gente tem que, às vezes, na falta de recursos, a gente tem que pensar numa outra forma, de fazer a coisa funcionar. Então, aqui eu criei, o level 1, que é o botão 1 aqui. Uma vez ele apertado, eu estou criando uma variável de memória, tá? Let aqui, ó. Por isso que eu estou usando aqui também set reset, No caso aqui do Lost Plus é let unlet. É liga e desliga, Então, para cada botão, No caso que são só 2 andares, eu coloquei, uma vez apertado o botão, ele vai acionar uma variável auxiliar, Que está embutida no próprio programa. É uma variável de memória. Então, eu chamei de O46 e O45. Então, level 1, uma vez que eu apertei o botão, ele vai, acionar uma variável de memória. E o level 4 também vai acionar uma variável de memória. Então, aí a grande questão aqui, E aí tem também, se elas são acionadas, elas têm que ser desacionadas. Então, devagar a gente vai vendo. Então, é o seguinte, vamos supor então que o elevador está aqui no primeiro andar. E a porta está aberta, Então, é o seguinte, como é que só tem 2 possibilidades, vamos começar do primeiro andar, A lógica, fica mais fácil. Então, se eu apertar o botão 1 aqui, não vai acontecer nada, porque já está no level 1. Acho que na minha lógica aqui, a porta vai abrir e fechar. Eu me lembro até que em alguns elevadores isso acontece mesmo. Quando o elevador está no andar, você aperta o botão em que o elevador está no andar, a porta só abre e fecha. Acho que sem querer na minha lógica isso aconteceu aqui. Então, beleza. Então, a gente cria para cada botão, de cada andar, eu criei aqui uma variável de memória. Então, ela é acionada e aqui ela é desacionada.
Então aqui eu estou vendo aqui, ó, sempre que, como só tem 2 andares, eu coloquei aqui, ó, sempre que o elevador descer, né, para o primeiro andar, tá aqui, ó, que vai estar acionado, né, lower travel, esse sensor aqui, ó, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui. E tem hora, esse negócio tem hora que aparece, mas é ele, tá? É o I30. E estando os dois acionados, né, aí desliga, aí é desacionado. Aí a gente vai ver devagar aqui com a lógica. Então vamos começar aqui, é o seguinte, o elevador está aqui, a porta está aberta. Então a primeira coisa é o comando para fazer a porta fechar, antes dela subir, tá? Eu coloquei aqui, não, aqui eu coloquei primeiro o elevador subir, né? Car aí é a cabine, né? Então vamos descer aqui, ó. Então, ó, o que aciona a fechar a porta, né? A ordem dos comandos é de cada um, tá, pessoal? E, né, lembrando também que para ganhar tempo eu não vou montando lá não, eu já deixo montado e vou explicando direitinho, devagarzinho, ó. Então aqui, ó, uma vez, né, igual eu falei, começando da lógica daqui, do primeiro andar. Então o elevador está no primeiro andar, aí alguém aperta o botão aqui, ó, o I11, né? Tá aqui, ó, que é o level 4. Então apertou o level 1, a porta vai só fechar aqui, ó, isso que eu falei, na verdade, que, ó, se apertar o level 1, a porta fecha e abre, né? No level 4, então, tanto, né, porque aqui também se o elevador estiver no quarto andar e eu apertar para se chamar no primeiro andar, a porta tem que fechar também, né, antes do elevador descer. O elevador não pode descer com a porta aberta. Então, todos esses, né, vamos dizer assim, esses sistemas de segurança estão embutidos aqui na lógica. Então, ou seja, uma vez apertou, antes que o elevador suba ou desça, né, a porta tem que fechar. Então tá aqui, ó, apertou o level 1, chamou, está no quarto andar, chamou para o primeiro andar, ou está no primeiro andar e chamou para o quarto, a porta fecha, né, ó. Está na porta aberta, lógico. Então aqui, ó, o sensor de que a porta está aberta. Eu acho que isso aqui seria até redundante. Eu não sei, né, porque quando a gente vai fazer na lógica, depois a gente esquece às vezes Mas tudo bem, a gente vê aqui. Isso aí quando vocês forem montar também, vocês podem testando. Então, ó, apertou um dos dois botões no elevador, te dando no primeiro ou no quarto andar, a porta fecha. Aí ela vai fechando, aí ela tem que parar de fechar, né? Então tem uma linha aqui a mais aqui, deixa eu apagar essa linha aqui. É porque eu mudei a ordem lá, pessoal, coloquei os botões os comandos, os primeiros comandos, né, que chamam o elevador lá em cima, tava no meio aqui, tava pior. Então, ó, aqui que é a primeira coisa, né, ó, lá em cima lá eu criei os dois botões level 1 e level 4, acionando a variável de memória. Depois a gente vai ver aqui que eu, né, na lógica, que eu criei essas variáveis de memória. Sempre bom, como você vai apertar um botão assim, você criar uma variável de memória, certo? Para questão mesmo, sei lá, de, né, alguma emergência, ou a gente vai ver aqui aos poucos. Então, chamou o elevador, a porta tem que estar fechada, tem que fechar. Então, aciona o motor aqui, né, ó. O motorzinho aqui que vai fechar a porta. Tá, quando a porta fechar, né, que é o sensor, tem um sensor de contato aqui, aí ela tem que parar de fechar, né, quando o contato, o sensor acionar, tem que parar de fechar, senão força o motor, né. Então, aqui é a questão do liga e desliga. Então, beleza. Então, apertou um dos dois, a porta fechou. Então, está na porta fechada, né? Totalmente fechada, o motor para de girar, né? No sentido de fechar a porta. E cria também aqui uma variável de memória. Depois a gente vê aqui que ela está aqui. Vamos com calma. Então tá, aí fechou a porta. E aí, né, apertou, está no primeiro andar, chamou lá no quarto, acionou a variável de memória lá do botão, né, do andar 4. Acionou o fechamento da porta. Uma vez que a porta está fechada, né, completamente fechada, o motor desliga. Esse close door aqui, na verdade, é o motor no sentido de sentido horário ou anti-horário, tanto faz, né, no sentido que vai fechar a porta. Então, beleza.
Aí abrir a porta aqui depois, né? Então vamos por ordem. Então apertou o botão de chamada, né? De qualquer andar, aciona a variável de memória lá nas primeiras linhas, a porta fecha, né? Uma vez completamente fechada, ela para de motor, para, né? Beleza, aí a gente tem que ir lá no car app. Vocês podem ver que aqui os comandos básicos são, o programa é simples, tem 10 linhas. Só espero que eu não tenha apagado nenhuma linha aqui, pessoal, na hora que eu mudei aqui de ordem. Então, ó, o comando lá de fechar a porta é simples, né? Uma vez que apertou um desses dois botões, a porta fecha. Uma vez completamente fechada, né, o motor de fechamento tem que ser desativado. Já falei ali atrás. Aí o elevador está pronto para subir, então aqui é o car up, ó. Então o que aciona o carro para cima? O46 aqui, ele está sempre desligado. Deixa eu achar aqui que é o O46. Está lá em cima. Essas são as variáveis de memória que eu crio, né? Ah, tá aqui, ó. Então aqui é mais uma questão de lógica, né? Porque se o elevador está no level 1, se eu apertar o botão 1, ele não vai subir, né? Porque não tem sentido, ele está no próprio andar. Então também não sei se aqui é redundante, não. Eu não lembro, né? Mas está aí. Então, ó, se ele tiver o 44 aqui, vamos ver o que é. O que aciona esse O44? O44. Aqui, ó. Se ele quer a porta fechar, ele vai acionar essa variável de memória. Então, o O44 aqui é a variável de porta fechada. Porque acho que é justamente a questão de segurança, né, pessoal? A porta não abrir enquanto o elevador estiver subindo, né? Então, tá aí, ó, esse é o O44. Então, vamos voltar lá no car app. Então é isso, né? O elevador só vai subir, né? Ou seja, vai entrar em movimento caso a porta esteja fechada. Então, isso aqui é a medida de segurança, né? Ó. Então, eu criei uma variável de memória indicando que a porta está fechada. Então, isso garante que o elevador não vai entrar em movimento com a porta aberta. Beleza? O 44 aqui. E claro, na verdade eu coloquei aqui Door Contact, né? Que é o sensor que mostra que a porta está fechada. Então, acho que ele é redundante, tá? Tanto faz esse ou esse. Né? Porque vamos lá, ó. O que cria Door Closed, né? Ó. E uma vez a porta fechada também, é o sensor aqui que está aqui, ó. Então aqui ficou meio redundante essa variável de memória, mas tudo bem, tá? Então você pode até testar aqui, tira uma das duas e ver, mas tá aí, é só mais uma medida de segurança. Então uma vez, né, que eu apertei o elevador está no andar 1, eu apertei aqui, a porta fecha, né, já mostrei o comando ali embaixo, close door, né, close door, e aí, ó, estando a porta fechada, né, uma vez acionado o botão de chamada, né, o botão 4 aqui, o elevador começa a subir. Então vamos simular isso aqui, ó. Lembrando, né, que a gente tem que sempre compilar aqui, ó, no PGM, download, como se estivesse passando para o CLP, né? Depois no run para simular. E aqui é para diminuir a velocidade de ciclos de scan, né, para ir mais devagar ali, ó. Então, ó, vamos apertar aqui só uma aqui para a gente ver, ó. Ah lá, a porta só fecha. A porta que só está fechando, mas tudo bem. Depois eu vou até olhar isso aí. Então, eu vou só resetar aqui a simulação. Aqui, né, lembrando dos comandos, você reseta aqui para começar tudo de novo. Então, não tem muito problema não, tá? Tô apertando um ali, a porta só está fechando. Beleza. Depois a gente conserta aqui. A porta tem que fechar e abrir. Ou não acontecer nada, né?
Mas beleza. Então, ó, se eu apertar aqui o botão, ó, então lá, né, vai acionar essa variável de memória. Aí, lá embaixo, né, vai fechar a porta. Close door, né, aqui, ó, apertei um dos dois aqui, está na porta aberta. Né, aqui, ó, o sensor da porta aberta acionado. Então, aqui tá fechado o contato. Então, apertou um dos dois, além de criar uma variável de memória lá, né, direto, vai fechar a porta. Uma vez que a porta foi fechada, né, que está garantido aqui, ó, ele começa a subir. Então, vamos apertar aqui, ó. Então, tá lá, ó. Então, é o carap, né? Aí eu tenho que desacionar o motor, né, aqui de subida. Então, o que vai desligar o carap? Tá aqui, ó, né, ó. Simplesmente é simples, é o sensor, né? Uma vez que esse sensor foi ativado, desliga o motor que faz a elevação da cabine. Beleza. E aí, o que faz a porta abrir também, né? Porque o elevador chega, para, né? Então, vamos aqui no Open Door. Então, o que aciona a abertura da porta? Aqui eu coloquei, ó, também, ó, para garantir que se ele estiver em movimento, a porta nunca vai abrir, tá? Então, tá aqui, ó, né, ó, se ele tiver... Aqui poderia ser ou, né? Mas tanto faz. Eu coloquei aqui que ambos, né? Que eu botei a porta lógica end, né? Eu botei em série aqui, ó. Então a porta não vai abrir, né? Que aqui tá acionado porque ele não está subindo nem descendo, né? Se ele estiver subindo e descendo, aqui abre. Então tá amarelinho aqui indicando que o contato está fechado. Por isso que a chave normalmente fechada, né? Porque aí, se ele estiver parado, aqui está fechado. Se ele estiver acionado, aqui está aberto. Então a porta vai abrir uma vez que ele, né, chegar lá, o sensor aqui for ativado, a porta estiver fechada, né, que ela vai estar fechada com certeza, que é o sensor de contato, e o A46. O A46 é a memória do botão 4, eu acho, deixa eu ver. Não. É do botão 1, né? Ah tá, e uma vez que eu não apertei o botão 1. Então eu acho que também esse O46 e o O45 aqui, eu não sei também se está redundante não, tá pessoal? É o que a gente vai fazer na lógica e depois a gente esquece um pouco. Né? Na hora que a gente vai construindo, a gente vai testando, mas aí vocês podem ir testando. Né? Eu vou até essa aula aqui a primeira só para mostrar o funcionamento geral, depois eu vou ver essa questão dessas memórias aqui, ó. Então, como eu não apertei o 1, né? Aqui está desacionado, né? Já que eu chamei foi para nível 4. Eu acho que aqui, pessoal, é para garantir que se eu apertar o botão level 1 aqui, ó, a porta não abre. E aqui é a mesma coisa, né? Ó. Então, garantindo que o elevador está parado, né? Não está em movimento. Uma vez acionado o sensor lá do quarto andar, está na porta fechada, né? E o botão desativado, a porta abre. Aí eu penso o seguinte, aí vamos supor que está subindo, eu aperto 1. O elevador não pode chegar aqui, simplesmente chegar e voltar sem abrir a porta, né? Então, depois eu tenho que analisar isso também. Agora agora não é o momento não. Então, como são só 2 andares, né? A porta vai abrir quando ele estiver no primeiro andar ou no último. Então tá aqui, né? A porta, em paralelo é a porta lógica ou. Então, se um dos dois, né, sensores estiver acionado, a porta estiver fechada, isso tem que estar, né, sempre que o elevador estiver em movimento, e as variáveis de memória, né, dos botões desacionados, que é a porta normalmente fechada, significa que estiver desacionado que está fechado, né, aqui ó, 4, 6. A porta abre, mas é igual eu falei, o elevador está subindo, se eu apertar o botão 1, aqui vai abrir, aí a porta não, aqui vai abrir aqui, né, a chave vai abrir, e a porta, na hora que chegar lá no quarto andar, não vai abrir, pelo que eu estou vendo aqui pela lógica. Né, porque eu, na verdade, não testei isso, o elevador subir, não aperta o botão 1 lá. A gente pode ver aqui. Então tá aqui, né,
para a porta abrir, uma vez que o elevador está parado, né, basta que um dos sensores do primeiro e do quarto andar estejam ativados, a porta esteja fechada, é lógico, né, para ela abrir ela tem que estar fechada. E os botões de memória relacionados aos botões de chamada estejam desacionados. Então vocês podem ver que a porta abriu, né? Que aqui estava energizado, aqui é porque a porta já abriu, né? O contato que estava acionado, eu não tinha apertado o botão 1, a porta abriu. Beleza. Então o que desaciona a porta, aí é o seguinte agora, né? Lá embaixo a porta fechou. Então do mesmo jeito, o que desaciona a porta fechar é o sensor de contato. E aqui é o sensor, uma vez que a porta está aberta, né? O motor para. Então esse aqui é um sensor, né? E aqui é de entrada. Então beleza, ó. Então acho que aqui, ó, eu já expliquei. Acho que eu já expliquei tudo, deixa eu ver. Ah não, e aí vem o seguinte, né? Aí agora, aí uma vez que chamou, tá lá no quarto andar. Tá lá no quarto andar, né? Inclusive aqui, ó, o botão de memória acionado. O que vai desacionar o A45? Na hora que o sensor chegar lá embaixo. Então, na verdade, essas memórias aqui, elas têm que, na verdade, elas têm que ser desacionadas no momento em que o elevador chega lá no andar respectivo. Então, vai ficar para a próxima aula. Tá? Aí, beleza. Então, o elevador está lá em cima. Então, uma vez apertado o botão 1, né? Do primeiro andar, a porta tem que fechar. Isso eu já expliquei lá, né? Tá lá na lógica lá. O que fecha a porta? O elevador subiu sozinho, deixa eu ver aqui. Porque a porta tem que abrir, né? Aqui, ó, na hora que chegar na lógica aqui, né? Ó. Ah, não, beleza. Às vezes é bug do programa mesmo. Tanto que eu tava vendo que na hora que eu tava começando a simular, apertava uma vez, não funcionava não. É porque tem que clicar, acho que na figura aqui assim, ó, para poder simular, né? Enquanto eu tô aqui, né? Aqui, ó, aqui troca de janela. Acho que é isso. Então, ó, uma vez o elevador estando lá em cima, né? Aí eu apertar o botão 1, vai fechar a porta para ele poder descer, né? Já tinha explicado isso. Então agora é questão da descida. O elevador estava lá no quarto andar. Então, ó, o 46 é a memória do... A gente ter trocado aqui, né? O 45 e o 46, vai ficar na ordem. Então, o 46 é do level 1, porque eu apertei, né? O level 1 vai chamar. Não é bom deixar ele de memória, né? Ele está indicando que o elevador foi chamado no andar 1. Na verdade é isso, tá, pessoal? Isso aqui, quanto mais complexo o meio de andares, tem ordem de prioridade. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Não vou explicar isso agora não. Questão da prioridade, né? Vamos supor, que mesmo no elevador aqui do prédio, aqui do meu prédio, que acontece isso. Você chama se alguém chamar no estacionamento e alguém chamar na portaria, o elevador estiver, por exemplo, no quinto andar, e chegar no quarto andar, ele vai descer primeiro no estacionamento. Então, isso é a ordem de prioridade. Beleza. Então, o que vai fazer o carro o elevador descer, né? Uma vez apertado aqui o botão chamada do memória do andar 1. O sensor aqui está ativado, né? Porque está no quarto andar. E a porta está fechada. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. Então, vamos só repassar aqui o código. Vou resetar aqui, ó. Então vamos lá, ó. Apertado um dos dois botões de chamada, cria uma variável de memória. Chamei aqui de A46 ou A45. Não sei se seria possível no A41 ou A42, que eu acho que já é outras saídas. Tá, o que desaciona, né, a memória de chamada?
Aqui na verdade eu acho que eu tenho que colocar em paralelo aqui, ó, o upper travel, né, para porque está indicando que as duas variáveis de memória vão ser desacionadas só quando ele descer. Então aqui, ó, vai entrar em paralelo aqui upper travel, né, para a variável de memória desacionar quando ele subir também. Eu vou corrigir depois corrigir não, acrescentar, né, e na próxima parte da aula eu explico. Aqui, né, relacionado à variável de memória da porta, que eu falei aqui, né, que acho que é redundante, tanto faz esse ou esse, já que eu criei uma variável de memória em relação quando a porta estiver fechada. E aqui uma vez que eu for chamado, né, o 4.6 aqui é a memória do botão 4, né? Não, do botão 1. Uma vez que ele não tá ativado, né? Depois eu vou analisar isso também com mais calma aqui, mas nisso não, né? Por enquanto inclui aí, depois a gente entende melhor. Tá, aí o que, né, enfim, apertando os dois botões. Apertão dos dois botões, não, apertou o botão de subida. Perdi aqui, pessoal. Cadê o car up? Aqui, né, ó. Então lá, né? Uma vez que aqui está relacionado com as chamadas, né? Com o botão do primeiro e do quarto andar. Eu criei uma variável de memória. Então, né? Aqui é como se uma vez apertou o quarto andar. Aqui que eu estou vendo também. Se eu apertar o primeiro andar, aqui vai acionar e vai ficar aberto, né? Porque a chave normalmente fechada. Eu chamar no quarto andar, e aí eu não sei se vai subir. Então, isso aí depois eu vou testar também, tá? Agora já está dando quase meia hora de aula. Então, vamos só aqui, ó. Então, uma vez apertado o botão de nível 4, a porta estando fechada, o elevador sobe. Quando o sensor aqui for ativado, tá aqui, né? O motor que faz a elevação do elevador para. E aí também a variável aqui de memória da chamada do quarto andar é desligada, né? O 4.4. O 4.4 é o quarto andar. Não, o 4.4 é do contato da porta, né? Tá certo. Porque aí o elevador chega lá no andar, aí uma vez que ele abre, né, ele tem que desacionar, a porta vai abrindo, tem que desacionar essa variável de memória relacionada ao contato da porta. Não sei se é mais uma questão de segurança, né, pessoal? Essas variáveis de memória que eu estou criando. Tá, aí o elevador subiu, né? O comando aí de carap. Aí o que vai desacionar? Que vai parar ele, né? É justamente o sensor aqui. Aí é mais simples, direto, né? Beleza, aí o elevador, aí a porta tem que abrir. Então, estamos garantindo que o elevador não está em movimento e que o sensor foi ativado, chegou no quarto andar, né? E a porta está fechada, cara, tem que estar quando o elevador parar. E aqui, né, como eu falei, é o botão relacionado ao andar 1. Então, se eu apertar ele enquanto o elevador estiver subindo, pode ser que a porta não abre. Então, eu vou olhar depois também. A porta abre, né? Chegando lá em cima, tá? Que é o sensor. Aqui é segurança, né? Garantindo que o elevador não está em movimento, que o sensor lá de cima foi ativado, que a porta está fechada e, claro, a porta abre. E na hora que desce também, né? Aciona o sensor aqui inferior, relacionado ao primeiro andar, a porta estando fechada. A porta abre. Beleza. Aí, supondo que ele está lá, aí, uma vez que o sensor de fim de curso, né, de que a porta está aberta, é acionado, o motor, né, que faz a porta abrir para. E aí os passageiros entram, né, lá no quarto andar, vamos supor. E aí vai e aperta o botão do primeiro andar, né? Então, aperta o botão, a porta fecha, e aí, no caso aqui, ele tem que descer, né? Não tem como ele subir. Então, o que aciona o elevador descer? Justamente é os sensores aqui que vão indicar, né, pessoal? Se o elevador tem que subir ou se tem que descer. Então, estando aqui o sensor, né, o superior lá do quarto andar acionado, a porta fechada, uma vez que eu apertar o botão 1,
né, e garantindo que a porta está fechada, que quando eu aperto o botão de chamada, acontece as duas coisas, né? A porta fecha e já desce, as duas coisas automáticas. Mas para o elevador entrar em movimento, a porta tem que estar fechada, né? Que está aqui e os comandos ali embaixo. E aí o elevador desce. O que vai parar o elevador é o sensor aqui, né, inferior. Tá, então basicamente é isso, pessoal. Aí, como é 2 andares, é mais simples, né? Porque aí é só um ponto ou outro. Mas aí tem a questão dos andares intermediários. Então, né, vamos supor, igual eu falei a questão da prioridade. Vamos supor que o elevador está no primeiro andar. Aí chama ao mesmo tempo no quarto e no terceiro. Aí é questão de economia. Será que é melhor o elevador ir primeiro no quarto, depois descer no terceiro e descer, ou parar no terceiro, parar no quarto e depois descer? Acho que nesse caso não vai ter muita diferença não. Então é questão mais de quanto mais andares, né, a complexidade vai aumentando. Os problemas também vão surgindo. Então só repassar aqui, né, pessoal? Só mais um. Então tá aqui, né, ó. Explicando cada linha. Aqui acionado os botões de chamada, né, dos andares, criam variável de memória. Uma vez que o elevador chegou no andar superior ou inferior, tem que acrescentar aqui, né? As variáveis de memória são desativadas, lógico, porque aí já chegou onde tinha que chegar. O que faz o elevador subir é se chamar, né? Que está relacionado, a porta está fechada, que é aí que eu falei, né? Redundante, tanto faz os dois aqui, e o não ter chamado o primeiro andar não está acionado. Eu vou ter que olhar isso daqui também, se isso não está atrapalhando. E o que desaciona o carro para cima é o sensor lá do andar de cima. E aqui é a variável relacionada à porta, né? Aí eu crio uma variável de memória em relação à porta fechada, né? Tem variável de memória de botão acionado e de porta fechada. Então aqui também desaciona, porque aí a porta né, o elevador parou, a porta vai abrir. O que faz o carro descer? O elevador descer, né? Ele está, claro, no quarto andar, ou seja, o sensor que apertei é acionado. O botão aqui, né, acionado do primeiro andar, eu acho, do quarto, né, e do contato da porta. Só voltando que eu estou na linha 6, né? Estou na linha 5. Eu fico fora desse 4, 6 e estou me confundindo toda hora. É do level 1. É porque eu estou vendo. Porque aqui eu estou vendo o carro descendo, né? Então apertou o botão do primeiro andar, estando ele lá no quarto, a porta fechada, ele desce. Chegando lá embaixo, aciona o sensor do primeiro andar, né? O elevador para. Inclusive também aqui, né, a variável de memória relacionada à porta fechada. O que fecha a porta, né, do elevador é quando faz a chamada. E o que desaciona a porta, né, o motor de fechar a porta, é o sensor lá de contato. Ele está até aqui, ó, né, ele aciona, eu queria ver a variável de memória que eu criei em relação à porta fechada, está aqui, ó, o O44. O que faz a porta abrir, né, é garantindo aqui que não vai ter, que o elevador não está em movimento, e basta que um dos sensores aqui seja ativado, a porta vai estar fechada de qualquer maneira, né, mas é sempre bom você colocar nessas lógicas de segurança. E aqui é a questão dos botões de memória de chamada, que eu vou analisar depois. E o que o que desaciona o motor de abrir a porta é o próprio sensor aqui de fim de curso, né, que está aqui, ó. Você tem esses dois sensores aqui, ó, tá vendo? Não tinha mostrado aqui, mas está aqui, ó, né. Então, pessoal, basicamente o funcionamento, né, de um elevador de 2 andares é isso daí. Então, vamos aqui só para finalizar.